Uma boa noite, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor alcance a sua vida nessa noite e que nós juntos possamos adorá-lo. Que bom que você está aí na sua casa, que bom que você está aí, seja no trabalho, onde você estiver, mas clicou e se reuniu aí conosco em espírito e em fé para juntos adorarmos ao Senhor nesta noite. O último domingo de março do equilíbrio, março da batalha, março de nós nos aprofundarmos na intimidade com Deus. E eu quero te desafiar mais uma vez nessa noite a chamar aí os teus familiares, a chamar os que estão já na sua casa para se assentarem com você, seja na frente da televisão ou na frente do celular, mas para juntos, não assistirmos o culto, mas para que você participe do culto, para que você cultue ao Senhor, amém? Preste culto a Deus e faça da sua casa um pedaço do céu. E para dar início, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 46, em dias como esses, nós precisamos reforçar ainda mais, de que o Senhor é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Salmo de número 46, que vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso, é o meu, é o seu refúgio. Aleluia! Nós temos que cantar isso, temos que confiar nessa verdade. Temos que confiar nesta palavra que diz que o Senhor está conosco e nele nós nos refugiamos, nele nós buscamos força, nele nós buscamos estratégias, nele nós buscamos alegria, nele nós buscamos inspiração. Que assim seja nessa noite, que através dos louvores, através das orações, através do momento da palavra, através aí da sua intimidade com os seus familiares, que todos nós possamos elevar o nosso coração, o nosso espírito a Deus e declarar: Pai, Tu és o nosso refúgio. Será que você tem a alegria de poder dizer: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é aquele que provê tudo na minha casa, o Senhor é aquele que está comigo. Por isso nesta noite eu te convido, meu querido, eu não sei como você passou essa semana, talvez foi uma semana de lutas, foi uma semana de mais decepções do que alegrias, foi uma semana de mais frustrações do que realizações, mas eu quero te convidar neste momento, pela palavra de Deus, a colocar o seu coração na mão daquele que tem uma casa, na mão daquele que é o refúgio, na mão daquele que tem a resposta, na mão daquele que tem a direção para mim e para a sua vida. Por isso eu quero te convidar a orar nesta noite, declarar: Senhor, Tu és o refúgio da minha casa, Tu és o refúgio do meu lar, Tu és o refúgio, ó Deus, desta nação, Tu és o refúgio de Campinas, Tu és o refúgio do Brasil, Tu és o refúgio da humanidade, e eu estou aqui nesta noite para declarar isso. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, aí aonde você estiver, na sua casa, e agora neste momento, pedir que o Espírito Santo conduza o seu coração a adorar a Deus, a bendizer aquele que está conosco
todos os dias, até a consumação dos séculos, e o seu nome é Jesus Cristo, e o seu nome é Espírito Santo. Pai bendito, aqui nós nos reunimos neste lugar, os nossos irmãos, as famílias, as pessoas que estão nos assistindo, se reúnem lá nas suas casas, ou talvez ainda na rua, ou em qualquer lugar. Eles estão neste momento parando um pouco do seu tempo para cultuar, para dar atenção ao Senhor, para entregar, ó Deus, o seu coração nas tuas mãos. E nós aqui estamos, Senhor, reconhecendo que tu és grande, reconhecendo que tu és Deus, reconhecendo que o mundo ao nosso redor pode estar de pernas para o ar, mas os teus braços nos seguram, reconhecendo que só o Senhor é quem tem a palavra final, porque tu és o Alfa e o Ômega. Ó Senhor, nós nos reunimos agora neste lugar e abrimos este culto ao Senhor, fazendo da nossa casa um pedaço do céu, fazendo desse espaço um pedaço do céu, e assim, aonde o céu se manifesta, a sua vontade também se manifesta. A sua vontade é boa, a sua vontade é agradável, a sua vontade é perfeita. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu, obrigado pela semana que o Senhor nos alcançou, e agora nós queremos entregar este culto ao Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que milagres aconteçam aqui, que milagres aconteçam aí, que a presença, onipresença do Espírito Santo alcance cada um de nós. Recebe, Senhor, a nossa adoração, porque o Senhor é grande. Assim oramos em nome de Jesus, entregando este culto nas tuas mãos, e que o Filho de Deus seja exaltado, o Filho de Deus seja adorado, a esperança da glória seja manifesta nesta noite nos lares, e aquele que talvez está perdido, confuso, enfermo, ou talvez preocupado com o dia de amanhã, possa encontrar agora as respostas no Senhor Jesus. Por isso fica conosco, alcança pessoas para a sua honra e glória, e abençoa todas as famílias, desde agora e para sempre. Recebe a nossa adoração, amém e amém. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele sim é o nosso refúgio em dias de incerteza, em dias de tribulação. Eu e você podemos cantar: Deus, o único Deus, é o nosso refúgio. Aleluia, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Glória a Deus, que privilégio nosso podemos louvar ao nosso Senhor. Louve a Deus aí na tua casa, cante louvores, chama a tua família para perto, chama todo mundo para a sala, e tenha esse tempo de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Celebre o Senhor, porque mesmo em tempos difíceis, sim, nós podemos adorar o nosso Deus. Nada pode parar, nada pode calar um adorador, amém? Nós somos adoradores de um Deus Altíssimo, e Ele está cuidando de nós em todo o tempo, aleluia. Minha vida está nas mãos de Deus, tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Cante. De ti, Senhor, sempre preciso, na tua graça necessito, nas tuas mãos estão meus dias, nas tuas mãos estão meus dias. Pra onde irei, Senhor, se só em ti encontro salvação? Pra onde irei, Senhor, se a minha vida está em tuas mãos? Pra onde irei, Senhor,
se só em Ti encontro salvação? Pra onde irei, Senhor, se a minha vida está em Tuas mãos? Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Te adoramos, Senhor, confiamos em Ti. De Ti, Senhor, sempre preciso. Da Tua graça necessito. És meu refúgio, és meu guia. Nas Tuas mãos estão meus dias. Pra onde irei, Senhor, se só em Ti encontro salvação? Pra onde irei, Senhor, se a minha vida está em Tuas mãos? Pra onde irei, Senhor, se só em Ti encontro salvação? Pra onde irei, Senhor, se a minha vida está em Tuas mãos? Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Aleluia! Que a nossa casa esteja firme e guardada na mão do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Continue adorando o Senhor Jesus. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não temerei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou.
Senhor nunca me deixou. Já posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. Mas haverá um fim, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não o meu Deus comigo está, e se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Já posso ver a luz, já posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Mas haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Já posso ver a luz, já posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Ah, o Senhor nunca me deixou. Ele nunca nos deixou. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te adoramos, porque o Senhor nunca nos abandonou em nenhum momento. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que as lutas queiram me fazer parar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir, ainda que as pedras queiram me derrubar, do caminho de Deus me fazer desistir. Deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para
para mim, do que Deus reservou para mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Aleluia. Ainda que as lutas queiram me fazer parar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir, ainda que as pedras queiram me derrubar, do caminho de Deus me fazer desistir, deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou para mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. É a graça que me fortalece e me faz vencer. É a graça que me fortalece e me faz vencer. É a graça de Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Adoramos o teu santo nome pela tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque não depende de nós, mas é a tua graça que nos sustenta, é a tua graça que nos guarda. Foi a tua graça que nos alcançou, nos tirando, meu Deus, da condição que nós estávamos de pecadores. Mas a tua graça nos alcançou lá e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor, reino de luz, onde nós alcançamos vida eterna, vida com abundância. Por isso nós te louvamos, e nessa noite nós queremos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Sabemos que em tempo oportuno havemos de receber a tua bênção, teu cuidado, o milagre que precisamos, queridos. Eu te convido nessa noite a chamar aí a tua família, a dobrar o teu joelho mesmo na tua casa e colocar diante do Senhor a tua necessidade, os teus pedidos. Faça aí da tua casa, faça aí no lugar que você está, o teu altar nessa noite. Levante um altar ao Senhor nessa noite aí na tua casa, mas dobre o teu joelho com fé. Creia que é um altar de graça, porque o nosso Deus é um bondoso Pai, é um Pai maravilhoso, é um Pai que nos ama, que ama nos abençoar, que ama cuidar de nós. Eu te convido nessa noite a orarmos, a levantar a tua voz em oração pela tua casa, pela tua família, pela igreja, pelo nosso país. Fale com o Senhor nessa noite. Vamos orar. O pastor Carlos vai chegar e nos dirigir nesse momento de oração. Aleluia. Amém, queridos. Então, sobre essa palavra, vamos orar nesse momento, porque sabemos que só a graça do Senhor é quem nos fortalece. Nesse momento queremos
colocar a nossa vida, queremos interceder pelo país, queremos colocar a sua família diante de Deus, porque a Bíblia nos chama a orarmos sem cessar. E nós confiamos que Deus está com seus olhos abertos para ver a situação, seja ela qual for, e Ele está também com as mãos estendidas para salvar. Pai, soberano Deus, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus vivo, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que fala, a um Deus que responde, a um Deus que ouve, a um Deus que age, a um Deus que move, a um Deus que manifesta a sua glória. E nós, Pai, nos achegamos diante desse trono, esse trono de onde não só profere juízo, mas este trono de onde profere graça, este trono de onde profere palavras de bênção, esse trono de onde profere palavras de libertação. Ah, Senhor, nós nos achegamos agora, confiadamente, pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo inaugurou, pela fé, nós tocamos agora, ó Senhor, o teu coração, Senhor, necessitando da tua presença, necessitando da ação do Senhor nas famílias que estão nos assistindo, necessitando o toque do Senhor sobre a vida dos enfermos, enfermos no físico, enfermos da alma. Nós te clamamos, ó graça maravilhosa, volta-te para este irmão, volta-te para esta irmã, para esta pessoa e cura, Senhor, o seu físico, cura, Senhor, a sua alma de uma forma especial. Assim oramos em nome de Jesus. Bendito Pai, estamos vivendo num tempo de pressão, estamos vivendo num tempo de tensões, onde nós costumamos achar culpados, onde, Senhor, os casamentos estão sendo provados, os relacionamentos entre pai e filho, esposa, ó Deus, os relacionamentos em todas as áreas da sociedade estão sendo testados, mas nós queremos te pedir nesta hora que a paz de Cristo, Senhor, alcance cada família nesta hora, alcance cada lar nesta hora, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa alcançar, Senhor, a vida desse homem, a vida desta mulher, e ele possa levar os teus olhos ao Senhor, aquele que está acima do monte, que criou os céus e a terra, e que sim, tem cuidado de vós. Soberano Deus, clamamos pelo nosso país. Tu sabes, Senhor, as lutas que temos enfrentado, as lutas da igreja, as lutas das autoridades, as lutas dos estados, dos municípios, dos hospitais, profissionais de saúde. Deus, nós clamamos ao Senhor nesta hora, tem misericórdia de nós, porque essa luta não é apenas nossa, mas nós queremos também que essa luta é do Senhor, e o Senhor é poderoso nas batalhas. Por isso oramos nesta hora, leve o nosso coração a se arrepender, a confessar os nossos pecados, dai-nos convicção, Senhor, do quanto estamos longe de Deus, do quanto as pessoas estão vivendo de forma impiedosa. Oh Deus, e vem com a tua graça, porque a tua palavra diz que a tua graça se manifestou salvadora a todos os homens. Por isso, nesta hora, com a tua graça, alcança, Senhor, a área da saúde do nosso país, alcança os médicos, alcança os enfermeiros, alcança as autoridades, alcança, Senhor, os estados, municípios, ó Deus, bairros. Nós queremos te pedir que o Senhor derrame a tua cura sobre nós, que a tua palavra se cumpra na nossa nação, de que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, e o fim que desejamos é um fim de paz, é um fim de cura, é um fim de milagre, é um fim onde o Senhor reina para todos sempre. Por isso, nesta hora, oramos também por aqueles que estão necessitados. Sabemos, ó Deus, que o desemprego tem aumentado, a economia está abalada, e sim, o pão de cada dia muitas vezes se torna um pensamento que gera angústia no coração dos pais, das mães, ó Deus, do trabalhador, da trabalhadora. Pai, nós queremos te pedir nesta hora, traz equilíbrio para a nossa nação, não deixe com que esse desequilíbrio ceife a vida de pessoas, seja pela fome, seja pela enfermidade, mas o Senhor é poderoso em Cristo Jesus para trazer a normalidade, para trazer a paz, a restauração,
oração ainda nesse tempo. Assim oramos pelos irmãos, pelas igrejas, oramos para que os irmãos sejam fortalecidos, oramos para que os irmãos fiquem empenhados, oramos para que os irmãos assumam a responsabilidade de se alimentarem, mas oramos também para que o Senhor, ó Deus, repreenda Satanás, repreenda o inimigo das nossas almas, com os seus dardos e as suas flechas malignas contra a fé, contra a família, contra a igreja, contra tudo aquilo que se chama de Deus. Nós colocamos agora diante do Senhor e pedimos, ó Cristo Redentor, Cristo que está acima de todo principado e potestade, que o Senhor libere uma palavra e os demônios sejam, Senhor, envergonhados, sejam colocados debaixo dos seus pés, debaixo dos pés da igreja, em nome de Jesus. E sim, a igreja continue triunfando, a igreja continue gloriosa, a igreja continue professando o nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão fracos sejam fortalecidos, aqueles que estão amedrontados sejam encorajados, aqueles que estão mortos sejam avivados pelo poder do Espírito Santo, aqueles que estão, Senhor, desanimados sejam, Senhor, invadidos pela presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim oramos, clamamos pelas nossas famílias, pelos bairros, ó Deus, a nossa vizinhança, e pedimos: tenha misericórdia, porque cremos que o Senhor é Deus e o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus é bom em todo o tempo, e porque Deus é bom, queridos, nós queremos reconhecer também a bondade dEle, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E isso nós temos a oportunidade de fazer neste momento, ou num outro momento, você acessando aí esse QR Code que está na tela, ou então fazendo a transferência do seu dízimo ou da sua oferta para o Pix da igreja. Então, querido irmão, contamos, o Senhor conta com a sua fidelidade. Que você nesses dias continue sendo achado fiel também nessa área ao Senhor. Que Deus supra todas as suas necessidades, em tudo que você necessitar, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas sobre a sua casa, em nome de Jesus. Mas a palavra diz: Deus ama quem dá com alegria. Então faça isso durante a semana, entregue o seu melhor com alegria. E os nossos irmãos, a partir desta semana, a tesouraria e os econômicos da nossa igreja estarão aqui na igreja, terça e quinta-feira, das 19 às 20 horas. Para você que de repente não tem tanta facilidade de entregar, de transferir o seu dízimo pelo Pix, ou a sua oferta, enfim, você pode fazer isso vindo aqui até o templo e entregando pessoalmente para esses irmãos, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração poderosamente, mas não deixe de forma alguma de adorar ao Senhor também nesses dias, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Ser fiel no pouco, que sobre muito o Senhor nos colocará, em nome de Jesus. Considerando que nós estamos aí no mês de março, ainda, hoje, último domingo, de março, e falamos nesse mês sobre equilíbrio. Encerramos a campanha no domingo passado, campanha de 21 dias de jejum e oração, e falamos sobre vida equilibrada na área espiritual, emocional, vida física. E hoje eu queria encerrar este mês de março, ou melhor, quero encerrar este mês de março falando ainda sobre equilíbrio. Uma igreja, ou melhor, as características da igreja de Cristo, equilibrada na batalha. As características da igreja de Cristo, equilibrada nas batalhas. E tenho certeza que a palavra de Deus, ela não fica antiga, ela não fica velha, pelo contrário, ela é tão atual quanto eu e você. E a palavra de Deus tem poder para realmente trazer a realidade de Deus para o nosso mundo, para que vivamos de forma sensata, como cidadãos dos céus. A graça não só nos salva, mas a graça também nos educa a viver neste mundo presente de uma forma equilibrada. A graça educa a igreja de Cristo a viver de uma forma onde o nome do Senhor é glorificado através
das suas atitudes. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, rapidamente, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. E vamos ler esse texto, que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Pai, te damos graças, Senhor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, e te louvamos porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é Deus, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o único Deus. E nesta hora, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, que nos conduza na leitura, que nos conduza na meditação, que nos conduza no entendimento, ó Deus, da Tua palavra. Que nós diminuamos e o Senhor cresça, mas que o Senhor nesta noite chame a mim, chame os meus irmãos para a realidade a qual a igreja está submetida, para a realidade a qual a igreja deve entrar, deve viver a realidade espiritual nesses dias. Eu quero pedir, pelo temor do Senhor, que a Tua palavra alcance cada coração e que ela, ao recebermos, produza em nós os frutos que o Senhor deseja. E nós então experimentamos como igreja a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que eu diminua, Senhor, e Tu cresças, sejas exaltado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esta epístola aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo e é uma das epístolas da prisão, ou seja, cartas que o apóstolo Paulo, ele mesmo, inspirado por Deus, escreveu da prisão. As outras epístolas foram Filipenses, Colossenses e Filemão. E o tema central dessa epístola aos Efésios é a unidade da igreja, a universalidade da igreja, a grandeza indizível da igreja. O que seria indizível? Algo que nós não podemos explicar com palavras ou demonstrar com palavras. E o apóstolo Paulo, nessa carta, falando desses temas centrais, a unidade da igreja, universalidade da igreja e a grandeza indizível da igreja, ele chama a mim e a você, a palavra de Deus chama a mim e a você nesse tempo, a sermos uma igreja de Cristo equilibrada em meio às batalhas. Esta passagem que nós acabamos de ler, certamente ela fala da luta do cristão, a luta da igreja, que eu e você enfrentamos. Quer alguns queiram ou não, eu ouvi certa vez um pastor dizendo que nesses tempos de pandemia, desde o ano passado, está tendo uma guerra no mundo espiritual que nós nem imaginamos. E a igreja está exatamente no meio dessa guerra espiritual. Não podemos menosprezar ou negar essa realidade, de que as coisas que estão acontecendo, que nós estamos vendo com os nossos olhos, primeiramente começam no mundo espiritual. E tem um impacto direto na minha e na sua vida, e principalmente na vida da igreja. A igreja de Cristo.
E essa palavra, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar que a luta do cristão, a luta da igreja, é um pouco maior do que as suas próprias tentações. Ou seja, a luta individual de cada cristão é um pouco maior do que as suas próprias tentações. Ela também está envolvida, como eu acabei de dizer, numa luta, numa guerra espiritual. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu recebi a sua salvação, fui justificado, regenerado e adotado, eu estou neste exército. Eu me alistei no exército de Cristo. E, portanto, eu e você temos um inimigo declarado. E a igreja tem esse inimigo declarado. E nos tempos que nós estamos vivendo, nós não podemos negar a nossa essência de que somos espirituais. E a igreja é chamada nesses dias, a igreja de Cristo, equilibrada, a batalhar espiritualmente. Há poderes no mundo invisível contra os quais, irmãos, nós não temos condições de combater na nossa própria força. Engana-se aquele que pensa poder vencer uma luta espiritual na força do próprio braço. Nós só podemos vencer essa luta na força de Deus, na força do Espírito Santo. E o texto que nós acabamos de ler nos chama a essa realidade, nos chama para essa verdade, porque essa luta, ela já está presente nos nossos dias. Esta luta, a igreja de Cristo equilibrada, está travando essa batalha. Como eu disse, falamos no início do mês sobre equilíbrio, mas esse equilíbrio de cada cristão, cada irmão, reflete na igreja de Cristo. Quais são então as características da igreja de Cristo equilibrada na batalha? O verso de número 10, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele começa dizendo assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A característica de uma igreja equilibrada na batalha, a igreja de Cristo, é que ela é uma igreja que é fortalecida. Ela vive no poder de Cristo, no poder do Espírito Santo. Gideão, em Juízes, capítulo de número 6, verso 34, diz o texto que Gideão foi revestido pelo Espírito de Deus. E nós sabemos que lá no início Deus chama Gideão de homem valente, quando ele estava lá no lagar, malhando trigo para pôr a salvo dos midianitas. Ele ouve do Senhor dizendo: Gideão, homem valente. E depois nós vamos ver no percurso da história de Gideão, aos nossos olhos, que Gideão, além de ser valente, era também medroso. Mas Deus via Gideão como homem valente. Embora Gideão fosse um homem valente, como Deus o chamou, porque o Senhor não vê a aparência, Ele vê o coração, chegou o momento de Gideão ter sido revestido pelo poder do Espírito Santo. E ele, com 300 homens, derrotou um exército de 120 mil midianitas. Essa mesma palavra, sede fortalecidos, foi o que Gideão presenciou. E a igreja de Cristo, o apóstolo Paulo está chamando aqui, é uma igreja que precisa sim do poder do Espírito Santo. Nessa batalha que nós estamos enfrentando, essa batalha espiritual da igreja de Cristo, nós não conseguiremos vencer se não for pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus já nos disse, João, capítulo de número 15, verso 5, ele disse: sem mim nada podeis fazer. O que isso significa para mim e para você? Que a igreja de Cristo não se move se não for na força e no poder do Espírito Santo. E quando a palavra está chamando a mim e a você a nos fortalecermos, ela está dizendo diariamente nesses dias: se fortaleçam. Diariamente nesses dias, sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. O verso de número 11, a palavra vai dizer que o apóstolo Paulo chama a igreja de Éfeso ali naquele contexto a vestirem-se com toda
armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Além de existir uma força disponível do Espírito Santo para mim e para você, igreja, existe também, Deus proporcionou uma armadura espiritual. Ele proporcionou uma equipagem ou equipamento de guerra, para que eu e você tomemos posse. Só que o verso de número 11 começa dizendo assim: vistam-se. O que isso me chama a responsabilidade, o que isso traz para nós nesses dias? De que sim, somos fortalecidos no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, mas que nós também temos que ter a ousadia de tomar posse da armadura que está disponível, a armadura de Deus. Embora Deus disponibilizou a força do Espírito e disponibilizou a armadura, quem toma posse dessas armaduras somos nós, a igreja. Essa é a responsabilidade nossa, de vestir essa armadura. E ela tem um objetivo, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Uma coisa que deixa muito claro para nós no texto, como característica da igreja equilibrada na batalha, é de que é uma igreja consciente de que nós estamos numa batalha espiritual, de que nós estamos numa guerra, de que nós estamos travando uma batalha espiritual contra o mal, nesses dias de pandemia. E o que fica bem claro, o que a palavra está nos dizendo, é que o diabo arma ciladas, ou seja, o mal é um poder ativo neste mundo. Dizem que um dos últimos intentos de Satanás contra a humanidade é provar para as pessoas que ele não existe, enganá-las com essa mentira. O diabo existe, o mal existe, e a palavra está dizendo que esse mal não cansa de preparar ciladas, ou seja, colocar emboscadas, ou seja, preparar surpresas contra a igreja de Deus, contra os filhos de Deus, contra a humanidade. O diabo não cessa de colocar o seu time em campo, e ele arma ciladas. E a igreja de Cristo é chamada nesses dias a tomar toda a armadura de Deus. Verso de número 13, olha o que diz: revistais de toda a armadura de Deus. Por isso peguem toda a armadura de Deus. Gravem comigo, frisem essa parte, toda a armadura de Deus. O que significa? Que uma armadura não pode ser vestida incompletamente. Eu não posso apenas pegar o capacete e não ter a couraça. Eu não posso apenas me revestir da espada e não ter o escudo. A palavra está dizendo para a igreja: olha, sede fortalecidos, há uma armadura de Deus disponível, tomem toda a armadura. Porque eu preciso de toda a armadura, porque ela vai me ajudar em 3 períodos. Há quem pense que só toma a armadura, que só se reveste da armadura espiritual de Deus, apenas para o período da luta. Mas não, a palavra está me chamando e te chamando a compreender um pouco mais sobre o que é realmente a luta espiritual e como uma igreja equilibrada em Cristo reage às lutas. Está dizendo aqui, o primeiro texto, o verso de número 13, ele fala de pelo menos 3 períodos. Ele começa dizendo: por isso peguem toda a armadura para que vocês possam. Ele está falando antes da guerra, antes de entrar em luta. E ele continua dizendo assim: resistir no dia do mal, agora durante a batalha, durante o dia mal. E por fim ele conclui dizendo: e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus, ela atua em 3 períodos: antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. A armadura disponível pelo Senhor para mim e para você, ela tem como objetivo nos preparar antes da guerra. Ela tem como objetivo proteger-nos durante a guerra. E ela tem como objetivo também nos sustentar após a guerra. Me chamou a atenção esse depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Humanamente falando, um soldado, depois que volta da batalha,
vive um tempo de paz, ele retira a sua armadura. Ele vai descansar, ele vai beber água. Mas aqui a palavra está dizendo que essa armadura que está disponível para mim e para você, igreja, é uma armadura que nós não podemos tirá-la. É uma armadura que vai nos revestir antes, durante e depois desta guerra. Porque talvez é uma armadura que nós não possamos tirar? Certamente porque o nosso inimigo não para. Certamente porque o inimigo não para de tentar, não para de lançar emboscadas, e em todo o tempo ele lança ciladas contra mim e contra você. E a palavra me chama, e te chama, igreja de Cristo, igreja do Nazareno Canaã, a tomarmos posse dessa armadura de Deus, antes, durante e depois da batalha. Porque é uma leve tendência nossa, de depois de uma vitória, abaixarmos a guarda. É que nem aquela música que diz, após um desgaste, um contra-ataque do mal, nós acabamos abaixando a batalha. Nós acabamos abaixando a guarda. E o verso de número 12, por quê? Que a palavra vai dar toda essa explanação sobre a armadura de Deus, de que a igreja de Cristo, equilibrada na batalha, é uma igreja que é fortalecida pelo poder do Espírito Santo, é uma igreja que toma posse das armaduras de Deus disponíveis antes, durante e depois da batalha, porque a igreja de Cristo precisa conhecer também o seu inimigo. Verso de número 12, irmãos, olha o que diz a palavra, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra todo principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O porquê então que eu preciso dessa armadura toda? O porquê que eu preciso estar preparado como igreja de Cristo, para estar equilibrado nesta batalha que nós estamos travando? Porque assim como existe uma organização no reino de Cristo, que é superior a qualquer outro reino, existe também uma organização no reino das trevas. Existe também uma hierarquia no reino das trevas, no reino do mal. E a palavra está me chamando a compreender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, para a igreja, o que o Espírito Santo deixou registrado para nós nesses dias, das batalhas que estamos enfrentando, batalhas espirituais contra mim e contra você. O apóstolo Paulo menciona aqui pelo menos 3 classes de espíritos malignos, principados. Essa palavra principados vem de príncipe. São espíritos malignos que governam. São espíritos malignos que estão num alto escalão. Vai dizer também de potestades. Potestades vêm de força, potência. Espíritos malignos, forças espirituais malignas que atuam numa outra região celestial. E por fim ele vai dizer dominadores ou governadores. Esses são nomes de diferentes classes de espíritos demoníacos. Só que tem uma diferença desta casta de demônios, desta casta de espíritos malignos. São espíritos malignos que não são incorporados nas pessoas. Não são os espíritos que se manifestam aí quando tem alguém que está possesso, enfim, não. São espíritos que estão numa região celestial. É o que o final do versículo está dizendo. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Note isso, meus queridos irmãos. Nós precisamos ter essa noção. Precisamos ter essa compreensão de que existem classes de espíritos malignos. Existem hierarquias que a Bíblia está dizendo que atuam neste mundo, atuam nesta sociedade. E que nós precisamos identificar quem são, para sabermos que armas vamos usar. Precisamos saber quem é o nosso inimigo e aonde age
essa classe de demônios, essa classe de espíritos malignos, principados e potestades. E note o que eu estou dizendo. São espíritos que não incorporam em pessoas, mas estão presentes na sociedade, estão presentes nos países, estão presentes no sistema. São eles que governam essas coisas. Espíritos malignos de principados e potestades, dominadores desse presente século, forças espirituais do mal. Só que num outro nível, só que numa outra hierarquia. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a nossa luta não é contra o próximo, não é contra o esposo, não é contra a esposa, não é contra o homem, não é contra aquilo que nós estamos vendo, ou seja, não é uma luta que se trata de coisas físicas, como foi lá no tempo de Josué, quando ele estava com os israelitas para tomar a terra de Canaã. Ali sim a luta foi contra o sangue e contra a carne, mas aqui o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, está chamando a mim, a você, igreja, a entendermos que existe uma luta sendo travada no reino espiritual. Isso não é para pôr medo em mim, não é para pôr medo em você, mas é só para nós sabermos a nossa posição em Cristo Jesus, que nós estamos numa posição de batalha e nós precisamos saber contra quem estamos guerreando. E nessa hierarquia de demônios estão esses que governam os outros demônios que estão por aí, entrando e saindo das pessoas. Uma das fortalezas que esses demônios criam são através da cultura, são através dos valores distorcidos, são através de tantos projetos aí sendo feitos, e onde ele é o arquiteto de tudo isso, para ir contra tudo aquilo que se chama de Deus. São situações que países, pessoas, nações, bairros vivem debaixo dessa opressão, por causa desses principados e potestades, dominadores, demônios, espíritos, anjos caídos, que agem na vida das pessoas, que agem nas organizações, que agem nas nações, que agem nos estados, que agem em determinados lugares, nas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo, a palavra vai me chamar e te chamar para essa realidade espiritual, igreja de Cristo, a não brincarmos de ser crente, a não brincarmos de ser igreja, mas realmente está sendo travada uma luta espiritual, uma luta de gente grande, e com certeza nós já sabemos o final. A igreja de Cristo sai vitoriosa, a igreja de Cristo triunfa. Isso vem me chamar e te chamar para uma realidade. Para de ficar apontando culpados, para de ficar assumindo partidos, e mais do que reclamar, ou ficar dizendo que aquele está errado, que aquele está tomando atitudes erradas, coloque o seu joelho no chão, assuma essa responsabilidade espiritual. Isso eu estou falando para mim também, irmãos. Nesses dias Deus tem me chamado a parar de reclamar, a parar de questionar, de criticar, achar culpados para aquilo que estamos vivendo e a nos posicionarmos como membros de um exército, como soldados de um exército. Mas é importantíssimo que eu e você saibamos a classe dos demônios que estamos enfrentando, que a igreja está enfrentando nesses dias. Assim como foi nos tempos de Daniel, Daniel capítulo 10, verso de número 12 e 13, está dizendo lá que o príncipe da Pérsia resistiu. O que está dizendo que existia um principado, um demônio, um espírito maligno que estava resistindo o povo de Deus, mas Daniel se colocou a orar, se colocou a jejuar, e aí o anjo do Senhor aparece para Daniel e disse: olha Daniel, desde o primeiro dia que você resolveu se humilhar na presença de Deus, é por isso que as suas orações foram ouvidas, e é por isso que eu vim. E o príncipe da Pérsia não pôde resistir à presença e o poder do nosso Deus. Ei, você precisamos entender
E eu não estou aqui me julgando o espiritual, o sabedor, o PhD em demonologia, não. Mas eu estou só tentando chamar a realidade nossa igreja para esses dias. De que não é simplesmente a pandemia, de que não é simplesmente as coisas que estão acontecendo. Mas existe uma luta por cima de tudo isso. Uma luta celestial, uma luta, uma batalha da igreja invisível com as forças espirituais do mal, guerreando entre si. Mas que eu e você devemos saber no nosso coração que a vitória já é nossa, já é da igreja. Mas eu e você precisamos nos posicionar. Forças espirituais do mal que agem. A Bíblia me chama e te chama a termos uma posição diferente. E aí, no verso de número 13. No 14, desculpa. Ele vai dizer, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Verso de número 14 apenas. O apóstolo Paulo agora, preso, como eu disse, foi uma carta escrita na prisão. E o apóstolo Paulo, para quem não sabe, naquela época, um preso ficava acorrentado, algemado, a um soldado romano, o tempo todo, dia e noite, noite e dia, para que este jamais conseguisse escapar. E sem dúvidas, Paulo tinha muito contato, conversa com soldados romanos que, infelizmente, por motivos de força maior, eram obrigados a ficar algemados ao apóstolo Paulo. E naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem uma reflexão. Ao olhar para a armadura do soldado romano, ele descreve para mim e para você, nessa noite, as características de uma igreja equilibrada na batalha. O que seria essa armadura da igreja equilibrada na batalha? Verso número 14 vai dizer assim, cingindo-vos com a verdade. Cingir é a mesma coisa que cercar ou rodear. O único equipamento que rodeava o corpo do soldado romano era um cinto. Esse cinto rodeava toda a túnica dele, a tal ponto de servir também de apoio para a espada que ele colocava no seu corpo. E esse homem esse soldado conseguia se mover livremente, tão somente porque esse cinto que cercava a túnica do soldado romano era também um apoio para a sua espada. E ele conseguia se mover, ele conseguia correr, ele conseguia fazer diversas atividades sem que a espada, que já era pesada e grande, atrapalhasse os seus movimentos. E o apóstolo Paulo então pega essa figura, essa imagem e aplica à igreja. Por quê? Assim como um soldado romano, a igreja de Cristo, equilibrada na batalha, também tem a sua armadura. E esse cinto como armadura, cingindo-vos com a verdade, o que seria para nós? É que a igreja equilibrada em Cristo, por causa da verdade, ela se move livremente. A igreja equilibrada em Cristo, que está cingida, que está cercada com a verdade de Deus, ela se move com liberdade. João 8,32 vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja de Cristo precisa estar cingida com o cinto da verdade. A igreja equilibrada de Cristo precisa ter a verdade no seu coração, no seu dia a dia. A igreja de Cristo precisa ser verdadeira na sua adoração, precisa ser verdadeira na sua mensagem, precisa ser verdadeira no seu modo de viver. Ela precisa ser verdadeira. Todos os seus relacionamentos, as suas atitudes precisam ser cercadas com essa verdade. E quando eu falo de uma igreja equilibrada, cingida, cercada pela verdade, eu falo de uma igreja que não se engana com a mentira, que sabe julgar todas as coisas e retém aquilo que é bom, porque a mentira, irmãos, ela escraviza. Mas a verdade de Deus liberta.
Eu e você, igreja de Cristo, nós temos a verdade que salva, nós temos a verdade que liberta, nós temos a verdade que transforma, e essa verdade precisa estar presente na minha e na sua vida, contra a batalha do mal, porque o diabo é o pai da mentira, e só vence a mentira quem está firmado na verdade. A igreja precisa anunciar nesses dias, a igreja precisa viver esta verdade. Na parte B, do mesmo verso de número 14, ele faz alusão também a um outro equipamento, a couraça da justiça. E couraça vem exatamente de couro. Antigamente, essa couraça que protegia o peito e as costas também, era feita de couro. Mas depois, de lá para cá, com algumas mudanças, foram utilizados outros metais também, para fabricarem essas couraças. Mas o apóstolo Paulo está olhando para aquele soldado romano e vê aquela couraça no seu peito. E ele então dá um segundo nome para essa couraça, a couraça da justiça. A couraça protege o peito, a couraça protege o coração, a couraça protege a honra do homem. E aqui a palavra de Deus está me chamando e te chamando, igreja, a sermos equilibrados, vestindo essa couraça. O que seria? Não são apenas as palavras que defendem-nos contra as acusações do mal, mas sim a vida de testemunho. A igreja vai sofrer acusações, como algumas que nós ouvimos por aí infundadas, de que ela é responsável pelo contágio do Covid, pela multiplicação, enfim, tantas coisas. Ataques contra a igreja, não só como esses, mas outros também, leis que estão por aí tramitando. Ataques diretos contra a igreja, contra os cristãos perseguidos em outros países. Acusações mentirosas, levianas. Tudo isso presente nesse mundo, mas a igreja que é equilibrada em Cristo, não rebate as acusações indo para as redes sociais, não rebate as acusações apenas falando, mas ela rebate as acusações vivendo em santidade. Certa vez Platão, um filósofo, ele foi acusado de alguns crimes e pecados, e ele disse certa vez, ele disse assim, respondendo aquelas acusações e aqueles pecados: pois bem, devemos viver de tal maneira que demonstremos a mentira destas acusações. A igreja não precisa ficar preocupada com o que estão falando dela, mas a igreja equilibrada em Cristo é uma igreja, guarde isso, que rebate as acusações, vivendo de forma digna, santa, justa, piedosa, fazendo com que as acusações sejam de fato declaradas mentirosas. Isso fala de santidade. A igreja equilibrada é uma igreja que vive em santidade. Só que o apóstolo Paulo vai falar de outro equipamento. Verso de número 15, ele diz: calçai os pés. As sandálias eram sinal de que o soldado estava equipado e preparado para a marcha. Esteja pronto para compartilhar. O que isso significa? Quando um soldado romano estava calçado, quando o soldado romano estava com as sandálias no pé, significava que ele estava preparado para a qualquer momento corresponder a um chamado, a uma ordem, para ir daqui a acolá, sem hesitar. Mesmo que ele passasse por alguns terrenos cheios de pedras, espinhos, coisas que poderiam machucar os seus pés, um soldado não abandonava sua sandália. Quando chamado para a guerra, para a batalha, lá estava ele com toda a sua armadura. E aqui o apóstolo Paulo pega agora essa figura e aplica ela à pregação do evangelho. A igreja de Cristo equilibrada na batalha é uma igreja que está sempre pronta para compartilhar as boas novas por onde quer que ela passe.
Seja os momentos de bonança, seja os momentos de escassez, seja os momentos de tempestade, seja os momentos de alegria, de luto, a igreja está preparada com a mensagem do Evangelho. Ela sempre tem uma boa notícia. O apóstolo Paulo falou para Timóteo assim: Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. E a igreja equilibrada em Cristo, na batalha, é uma igreja que está com o Evangelho na ponta dos lábios. É uma igreja que está preparada para responder à razão da vossa fé e da esperança que há em vós. É uma igreja que estende a mão. É uma igreja que tem a palavra, as boas novas de Cristo. É uma igreja que está preparada com o Evangelho. Seja através das redes sociais, seja presencialmente, é uma igreja que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ela está preparada. O verso de número 16 vai falar de mais uma arma, o escudo da fé. A palavra usada aqui no original pelo apóstolo Paulo não é referente àquele escudo da fé que é pequeno, mas é aquele escudo no sentido de, como se fosse um oblongo, essa é a palavra correta, oblongo, que é aquele escudo maior, pesado, que o guerreiro armado carregava para as batalhas. E esse escudo, irmãos, era um escudo com 2 placas grandes de madeira. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a igreja precisa desse escudo, porque na guerra os soldados romanos iam com esse escudo à frente. E quando os dardos inflamados, que eram flechas, com fogo na ponta, atingiam esse escudo, essa madeira tinha o poder automático de apagar os dardos inflamados, a tal ponto de que aquela flecha, mesmo que pegando no escudo, não pegasse fogo em alguém, ou não pegasse fogo na madeira. O escudo então rebatia, o escudo protegia não só o peito, mas boa parte do corpo, porque era um escudo grande. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa aplicação, que nós não podemos ter um escudo pequeno, mas a igreja de Cristo preparada, equilibrada na batalha, precisa ter o escudo da fé, um escudo grande, um oblongo, para apagar os dardos inflamados do inimigo. Sabe por quê, meus queridos? A fé pode enfrentar alguns dardos, os dardos da tentação. O diabo lança dardos do medo, tentação de ceder ao desânimo nesses dias, tentação de se orgulhar, se achar autossuficiente a tal ponto de não depender mais de Deus, tentação da distração, da incredulidade. E aqui ele está chamando a mim, a você, igreja, a nos alistarmos nesse exército e pegarmos o escudo da fé e defendermos-nos, rebatermos os dardos inflamados do inimigo com o escudo da fé. Só que só tem esse escudo quem tem relacionamento com Cristo. Não é apenas crer nele, porque até os demônios creem, diz a palavra, mas é ter um relacionamento com Cristo. A igreja de Cristo, equilibrada na batalha, é uma igreja que rebate os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. É uma igreja que está preparada para não sucumbir às mentiras e falácias do mundo, mas sim manter-se com a sua fé no autor e consumador, que é Jesus Cristo. E indo para o final, o verso de número 17, o apóstolo Paulo vai dizer ainda: olha, usem também o capacete da salvação. O que seria esse capacete da salvação? É para literalmente proteger a alma, é para literalmente proteger, a mente, os pensamentos. Quando eu falo de capacete, a palavra está nos chamando a termos convicção de salvação. Quando eu tenho convicção da minha salvação, não é apenas de que os meus pecados passados foram perdoados, mas também uma fortaleza de que no futuro eu não preciso viver no pecado. A salvação em Cristo
nos dá o perdão dos pecados passados e a fortaleza para vencer o pecado futuro. Ou seja, quando eu tenho a convicção de que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho a convicção de que também eu não preciso viver uma vida de pecado, porque eu fui salvo, e salvo estou, e salvo permanecerei. Convicção, o diabo tem atacado a mente de muitos, levando dúvidas, levando incredulidades acerca da sua salvação. Mas a igreja equilibrada na batalha é uma igreja que veste o capacete da salvação, vive como salva, age como salva e mantém os seus olhos no futuro, porque sabe que o Senhor voltará para me buscar, Ele voltará para te buscar, igreja. E por último ele diz, a espada do Espírito. Que espada é essa? É a palavra de Deus, a qual ela tem o poder não só de defender, mas também de atacar. O apóstolo Paulo usa essa figura também de espada, para dizer que a igreja, ela não somente se defende, mas ela também ataca. Ataca com a palavra de Deus o pecado, ataca com a palavra de Deus o mal. Ela me defende do pecado, mas ela também ataca o pecado. Ela me defende do maligno, mas ela também ataca o maligno. O salmista vai dizer, guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E o Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, disse, está escrito, ele venceu Satanás com a palavra. Isso nos faz realmente colocar o nosso coração a pensar o quanto tempo estamos dando para a palavra, o porquê não conseguimos às vezes como igreja romper, vencer, porque às vezes estamos só numa posição defensiva e não estamos atacando com a palavra. Atacar com a palavra é ensinar, atacar com a palavra é viver, atacar com a palavra é anunciar. Isso não é a função do pastor, é a função do corpo de Cristo, do pastor somente, mas é a função do corpo de Cristo, é a sua função na sua casa anunciar a palavra, é a sua função na sua casa defender os seus com a palavra, é a sua função no mundo anunciar a palavra de Deus. É a sua função. E a igreja equilibrada é uma igreja que realmente vive a prática da palavra. O Senhor me chama e te chama. Talvez você esteja preocupado com tantas coisas nesses dias, tão distraído, tão desligado, e o diabo está ganhando terreno, o diabo está ganhando espaço. Mas hoje o Senhor me chama e te chama, querido, querida, a se levantar como um soldado dentro do seu lar. A se levantar, você mulher, como uma soldado dentro do seu lar também. E assumir a sua posição em Cristo e guerrear contra o mal, munido da palavra de Deus. E por último, verso de número, já tinha falado por último, né? Agora é por último mesmo, irmãos. Ficou um ponto aqui, verso de número 18, uma das mais importantes armas descritas pelo apóstolo Paulo, de uma igreja equilibrada na batalha, verso 18 e 19, ele vai dizer, orem por mim, para que no abrir, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. A mais importante arma que o Senhor tem nos dado nesses tempos, além da palavra de Deus, é a oração. Ele fala, orem em todo tempo, isso fala de constância. Ele fala, orem incessantemente, ele está falando de intensidade. E ele fala, orem por mim, ele está falando de uma oração intercessória, não egoísta.
A arma que eu e você temos, igreja, nesses dias é orar. A arma que eu e você temos nesses dias é colocar os nossos joelhos no chão e clamarmos e guerrearmos, nos alistarmos nesse exército e romper com as nossas lutas, e romper com os nossos inimigos e viver no poder do Espírito Santo. A oração é um chamado de Deus para mim e para você, acessarmos coisas que talvez nunca acessamos espiritualmente, mas experimentarmos vitórias que jamais conseguiríamos fazendo na força do nosso próprio braço, mas sim com os nossos joelhos no chão. A igreja está numa luta, e porque estamos nessa luta, eu e você precisamos entender o chamado do Senhor para a igreja de Cristo. Se você é a igreja de Cristo, aí aonde você está, meu irmão, você faz parte desse exército, você faz parte dessa luta, essa luta que está ocorrendo no campo espiritual. E talvez você fique temeroso, talvez você fique preocupado. Sim, nós ficamos, mas eu quero dizer uma coisa para você: é uma luta vencida, e quem vence só tem um, e esse é Cristo e a sua igreja. Eu e você estamos sendo chamados neste dia a fazer da sua casa um plantão, a fazer da sua casa um QG, a fazer da sua casa uma base do céu, aonde você estiver, que adore o nome do Senhor e que guerreie em oração. Talvez eu e você como igreja pensemos, mas eu já faço algumas coisas. Mas a palavra diz, olha, sede fortalecidos. O Espírito Santo dá força para mim e para você nesses dias. Quando clamarmos a Ele, Senhor, reveste-nos de força. São tantas batalhas, são tantas lutas, tantas guerras que estamos enfrentando. A igreja está passando por um tempo difícil e eu posso dizer que talvez aperte. Mas isso não é para que eu e você nos preocupemos, é para que eu e você tomemos uma posição de buscar a nossa força no Espírito Santo. Talvez tenha se sentido fraco nesses dias, meio desanimado, mas querido, lembre-se, você é um soldado. Existe uma força, uma armadura que está disponível para mim e para você. Talvez você tenha pego apenas o capacete, talvez você tenha pego apenas a couraça, ou só a sandália. Talvez hoje você é um soldado que está até lá no meio da batalha, mas está desguarnecido, está com a sua armadura incompleta. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você, existe uma armadura de Deus, e o Senhor quer que você tome posse de toda a armadura, para que quando o diabo vier por um caminho contra você, você possa declarar para ele, por 7 caminhos você vai fugir, em nome de Jesus. Para que você entre na guerra, para que você entre na batalha, sabendo que aquele que vai à sua frente é o nosso general, o cabeça da igreja, o Senhor Jesus, aquele que morreu por ela e a comprou com preciosíssimo sangue. Existe uma arma, querido, querida irmão, irmã, para mim e para você disponível, e hoje o Senhor me chama e te chama, seja fortalecido, toma posse dessa armadura, meu irmão, e se levanta. O Senhor te chama, Ele conta com você. Seja revestido com o poder que vem do alto. O Senhor quer te dar a armadura, não apenas para se defender, mas também a palavra de Deus para atacar o pecado, atacar o mal. Mas tudo isso na dependência do Senhor. Existem principados e potestades, existem malignos espíritos que tentam dia após dia tirar a mim e a você, abalar a minha e a sua fé, colocar o desânimo, colocar a vontade de desistir. Eles estão agindo nesses dias, eles não param. Mas eu quero dizer, existe alguém que é muito superior do que eles, e esse alguém é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E você precisa nesta noite aí
talvez dentro da tua casa, declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se levantar em oração, se revestir do poder do alto, do Espírito Santo, e o Senhor te chama: homem valente, mulher valente, se levanta, eu sou contigo. Igreja do Senhor, não é tempo de recuar, não é tempo de baixar a guarda, mas é tempo de nos revestirmos de toda a armadura de Deus, antes, durante e depois da batalha. A armadura de Deus me prepara, a armadura de Deus me protege, a armadura de Deus me dá forças para permanecer. E eu queria orar com você, Igreja de Cristo, Igreja do Nazareno Canaã. Você que está aí do outro lado nos assistindo porventura, entrou aí na live e está sendo abençoado nessa noite. Eu quero dizer para você, essa luta já tem um vencedor, que é Jesus Cristo. Mas eu quero convidar você a orar comigo. Você que tem se sentido fraco nesses dias e entende que hoje precisa ser revestido com o poder do alto, vamos orar. Feche teus olhos, vamos declarar: Pai, bendito Deus, nesta hora nós nos rendemos diante de Ti. Nós tomamos posse, Senhor, da armadura que está disponível. Mas, Senhor, nós não queremos ser, ó Deus, às vezes, ó Pai, aqueles que vestem uma armadura e não têm a força. Nós queremos a força do Teu Espírito Santo. Reveste a igreja com a força que vem de Ti. Reveste a igreja com toda a armadura. Nós queremos tomar posse nesta hora da armadura que está disponível, toda a armadura. Talvez existem soldados que estavam caminhando sem alguma armadura, e o diabo sabe disso, estava tocando, ferindo esta parte. Nesta hora, Senhor, nós tomamos posse de toda a armadura, e não haverá brecha, Senhor. Porque sim, Deus, nós nos alistamos no exército do nosso general, que é Cristo Jesus. Por isso, nesta hora, visita cada irmão, cada irmã, que ele e ela dentro da tua casa levante a bandeira do exército de Cristo nesta hora. Que o Espírito Santo visite ele, visite ela e o fortaleça neste momento. E que toda a armadura ele tome posse. E que ele possa experimentar coisas maravilhosas através da vida da oração. E Pai, repreende os principados e potestades que estão nas regiões celestiais, os dominadores, Senhor, deste mundo tenebroso. Repreende o maligno pelo poder que há no nome do Teu Filho. Repreende e dá a vitória. Oramos a Tua promessa, oramos a Sua verdade, oramos aquilo que o Senhor deseja. Assim, Senhor, declaramos que revestidos com o poder que vem do alto, que revestidos de toda a armadura, a vitória já é certa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh Senhor, vamos declarar. Nessa noite, cada vez que a nossa fé é provada, Tu nos dá uma chance de crescer um pouco mais, nas montanhas e vales, desertos e mares. Ah, Senhor, nós cremos que o Senhor nos fortalece. Aleluia, guerreiro, guerreira, vamos lá, vamos declarar. Cada vez que a nossa fé é aprovada, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Declare: nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Em fé, minha vida se revestirá do teu poder, andando em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! O Senhor nos chama e te chama, igreja vitoriosa de Cristo, a ser equilibrada nas batalhas. Tomemos posse da armadura de Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e a sua doce e sublime comunhão, o Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor e um beijo no seu coração. Amém.